adquirir, ler e ser abençoado no nome de Jesus. Vamos para a palavra do Senhor. Quantos amam a palavra de Deus? Diga amém. Então, abra sua Bíblia comigo, em João capítulo 10. Querido, nós estamos no Natal. O que é o Natal? O que você pensa do Natal? Como nós devemos pensar sobre o Natal? E eu, pensando sobre esse tema, porque muito se fala sobre Natal, eu resolvi trazer para você o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre Natal? Porque o Natal é o quê? O que a gente entende do Natal? É o nascimento de Jesus, certo? Amém? É isso? Jesus veio a este mundo, certo? Amém? O que Jesus veio fazer aqui? Qual foi o propósito da vinda de Jesus? Então, se você quiser colocar um título aí nessa palavra, é Natal, um tempo especial. Por que um tempo especial? Porque esse período que nós estamos vivendo é um período de reflexão, para você refletir como você tem enxergado o propósito de Deus para a sua vida. Aquilo que Deus, Ele tem para você. Porque o que Deus tem na palavra dEle para nós, não é para um ou para outro, é para todos os seus filhos. É para você, meu querido. Então vamos lá. O primeiro versículo que eu quero ler com você é João 10, versículo 10. Primeiro ponto que eu quero falar sobre Natal. O que é Natal dentro da perspectiva bíblica? Natal é um presente de Deus. Natal é um presente de Deus. Jesus disse aí na parte B desse versículo: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância, ou com plenitude, vida plena, vida abundante. Mas note que Jesus disse, eu vim. Então ele veio em um tempo especial, em um momento especial. E esse tempo que nós chamamos de Natal, toda a celebração, as luzes, tudo isso tem a ver com a vinda de Cristo ao mundo. Também tem uma outra passagem que eu quero citar para você em Lucas capítulo 2, versículo 10 e 11, que diz assim: e o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. São palavras da Bíblia, são versículos bíblicos, são versículos da palavra de Deus, que nos falam da verdade eterna do Senhor, né? Nasceu hoje o Salvador, que é Cristo. Então, em um determinado momento, Jesus nasceu. Não é no dia 25 de dezembro, com toda certeza, mas ninguém sabe ao certo qual é o dia exato. Então, nós celebramos 25 de dezembro, porque Jesus nasceu em algum momento, em algum dia, Jesus nasceu. E isso é fato, isso está registrado em vários versículos bíblicos, né? Vou ler mais uma passagem para você em Gálatas 4, versículo 4 e versículo 5, que diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei ou debaixo da lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então são passagens bíblicas, vai anotando aí, querido, depois você pode ler isso lá na sua casa com mais tempo, né, e meditando sobre elas. Mas esse versículo da Epístola aos Gálatas diz que na plenitude dos tempos, em um momento que Deus escolheu, na plenitude dos tempos, na ótica do céu, na ótica de Deus, Jesus veio, e Jesus nasceu de uma virgem, nasceu debaixo da lei, porque ele nasceu lá na Judéia,
ele nasceu lá em Israel, ele nasceu debaixo da lei dos judeus. Mas para que ele veio? Para remir os que estavam debaixo da lei. Porque a lei, o que a lei traz sobre a humanidade? Condenação. Porque ninguém pôde cumprir a lei de Deus. Mas Jesus cumpriu toda a lei de Deus. E ele cumpriu por mim e por você, né? Aqui diz, a fim de recebermos a adoção de filhos. Ou seja, todo aquele que recebe Cristo em seu coração é adotado como filho de Deus. Você se alegra com isso? Diga um glória a Deus. O evangelista João, no capítulo 1, verso 11, verso 12, ele diz assim: Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia! A saber, aos que creem no seu nome. Pode aplaudir forte, querido, vale a pena. É a palavra de Deus. Então, aqueles que receberam Jesus veio. Nós já lemos aqui vários versículos dizendo que ele veio. E nós estamos celebrando a vinda de Jesus. O Natal é isso, celebração da vinda de Jesus a este mundo. E aqui nesse versículo que eu li agora, acabei de ler, diz que os que o receberam e creram no seu nome, a esses deu o poder de serem feitos, fala comigo assim, filhos de Deus. Novamente eu digo, João 10, 10b, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, primeiro ponto que eu quero dizer para você, que significa Natal, um presente de Deus. E eu quero dizer para você, querido, receba o presente de Deus no seu coração. Você que já aceitou Jesus, você que já é crente, né? Receba Jesus como Salvador novamente na sua vida. Receba Jesus todos os dias, não é só no dia 25, não é só nessa época do ano, mas é todos os dias do ano, nós temos que receber Jesus como Salvador em nossos corações, amém? Salvador da nossa alma, Salvador da nossa história, Salvador de tudo na nossa vida. Então, de fato, haverá Natal no seu coração, haverá Natal na sua casa, haverá Natal na sua história, haverá Natal na sua família e em tudo que você faz. Você se alegra com isso? Diga amém. Quando você recebe Jesus e quando há Natal na sua vida, você é selado com o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo da promessa. Então, primeiro ponto, Natal é presente de Deus. Fala comigo assim, Natal é presente de Deus. Glória a Deus por isso. Quantos se alegram com isso, com esse presente maravilhoso? Segundo ponto, Natal é encontro com Jesus. Encontro com Jesus. Lucas 2,16 diz que os pastores, quando o anjo anunciou que Jesus, que tinha nascido uma criança numa manjedoura na cidade de Belém, os pastores que estavam ali nas proximidades de Belém, eles receberam essa notícia do anjo, que veio anunciar o nascimento de Cristo, e diz assim no Lucas 2,16, os pastores foram apressadamente, diz isso na sua Bíblia, querido? Apressadamente, isso é Natal, querido. É a pessoa estar apressada para ter um encontro com Jesus. Aqueles pastores, eles foram avisados pelo anjo, eles foram ver o que era isso, e eles foram apressadamente ao encontro daquela criancinha que havia nascido, que foi esse o anúncio daquele anjo. O verso 16, esse mesmo versículo que nós estamos citando de Lucas 2,16, ainda diz que acharam o menino. Ou seja, eles foram apressadamente e eles encontraram, eles acharam. Os pastores, eles foram diligentes, concorda comigo? Porque
eles ouviram aquele anjo dizer isso para eles, eles podiam ter ficado quietos e falar, o que é isso? Que coisa é essa? Né? E ficado lá onde eles estavam, mas não, eles foram apressadamente, e por isso eles encontraram o menino naquela manjedoura. Eles só pararam de procurar quando eles o acharam. Que coisa impressionante, isso é uma lição para nós. Nós não acharemos se não o procurarmos. Querido, nós precisamos procurar Jesus todos os dias. Amém ou não amém? Precisamos procurar Jesus todos os dias. E não podemos ficar desanimados, não devemos ficar desanimados, pois Deus espera por cada um que o procura. Se você o procurar, você o encontrará. Se você fizer como esses pastores que apressadamente foram à procura de Jesus, você vai encontrar assim como eles encontraram. Não importa a sua condição espiritual. Não importa, sabe, queridos? Em 1 Crônicas, livro lá do Velho Testamento, capítulo 28, versículo 9, tem um versículo maravilhoso. 1 Crônicas 28, 9 diz assim: o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. Se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Deus é real, Jesus é real, Jesus é todo-poderoso, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Mas se você quer tê-lo na sua vida, você precisa o buscar diligentemente, como nós vimos aqui que os pastores fizeram. Então, Natal, esse segundo ponto, né, que nós falamos aqui, o que é? Natal é encontro com Jesus. Nós estamos fechando 2022, certo? Amém? Vamos entrar daqui a pouquinhos dias, uma semana, para entrarmos em mais um ano na nossa vida, 2023. Querido, você precisa se dispor para encontrar com Jesus todos os dias, nesse finalzinho de ano, e decidir que no novo ano, você vai buscar encontrar com Jesus todos os dias de 2023. Amém ou não amém? Então, Natal é encontro com Jesus. Primeiro é presente, segundo é encontro com Jesus. Terceiro, Natal é testemunho da verdade. Fala comigo assim, testemunho da verdade. Testemunho da verdade. João 18, versículo 37, a parte B diz assim: eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. É Jesus que está dizendo aqui, que ele veio a este mundo para quê? Para dar testemunho da verdade. Aí ele termina dizendo, essa parte B do versículo 18 de João, dizendo assim: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Ainda em Lucas capítulo 2, versículo 17, nós lemos que aqueles pastores que foram apressadamente encontrar aquela criança, que fora anunciada pelo anjo, né? Eles, ao saírem de lá, o que eles fizeram? Divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito do menino. O que eles fizeram? Eles não guardaram aquela verdade para si, somente para eles. Não, eles divulgaram, proclamaram. Querido, uma pessoa convertida, que teve um encontro real com Jesus, essa pessoa se torna uma testemunha da verdade, uma testemunha de Jesus. Você já tem se tornado uma testemunha de Jesus? Uma testemunha da verdade? Sabe, é isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera que a gente decida, a partir do momento que nós nos encontramos com Jesus, que nós também, como aqueles pastores, divulguemos o amor de Deus,
Divulguemos a palavra do Senhor Jesus, uma testemunha da verdade ou uma testemunha de Jesus. Esta é a legítima reação de um ser humano após encontrar-se com Jesus. Eu não posso me calar, eu tenho que falar de Jesus, porque Jesus se torna a pessoa mais importante na minha vida. Ele já se tornou a pessoa mais importante na sua vida, querido? Sim ou não? Pensa sobre isso. Reflita sobre isso. É importante, né, você pensar sobre isso. Então esse terceiro ponto diz que Natal é o quê? Testemunho da verdade. O próprio Jesus disse que ele nasceu e veio para dar testemunho da verdade. Então nós não podemos agir de forma diferente daquilo que o nosso Senhor agiu. Quarto ponto, sobre o significado do Natal. Natal é para a glória de Deus. Fala assim, Natal é para a glória de Deus. Nós também lemos no mesmo texto de Lucas, capítulo 2, que nós estamos aqui falando repetidamente, né, do capítulo 2, que aqueles anjos, eles regozijaram, pois davam glórias a Deus, após anunciarem Jesus como Messias e Salvador. Primeiro foi um anjo que falou para aqueles pastores. Subitamente, diz a palavra, apareceu uma miríade de anjos, ou seja, uma multidão de anjos, dando glórias, e dizendo paz na terra e glória nas alturas. Eu vou ler para você, Lucas 2, 13 e 14, diz assim: no mesmo instante apareceu com o anjo, aquele primeiro anjo que deu a notícia, de que uma criança tinha nascido em Belém, uma multidão dos exércitos celestiais, uma multidão, louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Uau, glória a Deus, aleluia, diga um aleluia aí, querido. Sabe, onde Cristo é recebido, a glória a Deus. Por isso que nos cultos, por isso que quando a palavra está sendo pregada, vez por outra a gente fala glória a Deus, a gente fala aleluia, outro fala amém. Por quê? Porque você recebe a palavra no seu coração, a palavra entra dentro de você, e você tem que dar uma expressão de algo aí para Deus. Então uma expressão de júbilo, de alegria, e não tem nada melhor do que glória a Deus, aleluia, amém. Glória a Deus, aleluia, amém. Isso glorifica o nosso Deus, amém ou não? Então, onde Cristo é recebido, a glória a Deus. Onde Cristo é recebido, a paz. Paz na terra, o anjo disse aqui, paz na terra aos homens de boa vontade. A dissipação das trevas, aonde a glória de Deus está, a luz de Deus está brilhando, as trevas vão embora. As trevas batem em retirada, elas saem. Por outro lado, na medida em que ele é rejeitado, essas coisas desaparecem. E o mundo vai ficando nas trevas, e cada vez mais maduro para o juízo de Deus. Agora, isso é triste, né? Isso que eu estou falando agora, né? A gente pode ler aqui, na palavra, a reação de José e de Maria. No versículo 19, desse capítulo 2 de Lucas, apesar das dificuldades que eles estavam passando, porque eles foram fazer um recenseamento na cidade de Belém, por ordem do imperador daquele tempo, e lá Maria estava grávida, e quando chega em Belém, Maria então ela sente as dores do parto, era a hora do neném nascer, e eles procuraram uma hospedaria, e eles não encontraram. Eu imagino, queridos, que Belém estava lotada de gente naqueles dias, as hospedarias todas ocupadas, não tinha quarto vago na cidade, não tinha disponibilidade, e Maria grávida ali para dar à luz, sentindo as dores de parto para nascer o bebê,
Onde é que eles foram ter Jesus? Numa estrebaria. Hoje, para nós aqui, estrebaria é um quê? Um curral de animais, não é isso? Um curral de animais. Então, apesar das dificuldades, Maria e José estavam vivendo um misto de alegria, um misto de entusiasmo e uma maravilhosa expectativa nos seus corações. Por que eu sei disso? Porque o versículo 19 de Lucas 2 diz assim, olha, Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Tudo aquilo que ela ouvia dos pastores, das pessoas que iam ali, os reis magos, eu não li aqui, mas os reis magos foram lá levar presentes para Jesus ainda menino, bebê. Ouro, incenso e mirra. Mateus cita isso, o evangelista Mateus. Então, Maria ficou pensando assim, Maria como mãe, puxa, como esse menino é grande, né? Que coisa, porque ela sabia que aquele menino não era qualquer um. Porque ela sabia muito bem que aquele menino não era filho dela e de José. Aquele menino foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Não era qualquer pessoa. E aqui diz, nesse versículo 19 de Lucas 2, que ela guardava tudo isso no seu coração. Havia uma expectativa, e com certeza havia também no coração de José, né, porque eles conversavam como marido e esposa que eram. E eu quero dizer para você, querido, se Deus estiver no seu coração, meu irmão e minha irmã, coisas semelhantes a estas irão preencher o seu coração. Amém ou não? Sim, assim como a fé de José e de Maria, eles foram fortalecidos naqueles dias por todos aqueles acontecimentos, durante os acontecimentos do nascimento de Jesus. Você, com Jesus no seu coração, a sua fé também é fortalecida. É fortalecida para esta vida e para a eternidade. Glória a Deus, aleluia. Então esse quarto ponto, Natal é para a glória de Deus, não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. Deus é que é glorificado nas nossas vidas no Natal, amém, queridos? E o quinto ponto, Natal é serviço a Deus. Fala comigo assim, serviço a Deus. Em João, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13, diz assim, o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. O Pai, o evangelista João está dizendo que tudo confiou às mãos de Jesus, e ele viera de Deus e voltava para Deus. Serviço, querido, é resultado de se saber quem você é, de onde você veio e para onde você vai. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia de onde ele veio do Pai. Jesus sabia o que ele veio fazer aqui na terra. Ele veio cumprir um propósito de Deus. E Jesus sabia que ele iria voltar para o Pai. E eu e você estaremos prontos para a missão de Deus, para o propósito de Deus, para o serviço de Deus para as nossas vidas. A partir do momento que nós soubermos quem nós somos de fato em Deus. A partir do momento que você souber quem você é em Deus, por que você nasceu, o que você está fazendo neste mundo, o que você veio fazer aqui, e que um dia você vai voltar para Deus. Um dia você vai voltar para Deus, amém, amados? Quem pensa que Natal é como as pessoas do mundo pensam, está enganado em relação a Deus e a Jesus. É muito provável que não nasceu de novo, que não se converteu ainda. O Natal para as pessoas do mundo é uma festa religiosa, como qualquer outra festa de qualquer outra religião, como é mais uma festa, como por exemplo, Carnaval é uma festa, como por exemplo, festa junina é outro tipo de festa, Natal é mais uma, mas eu quero dizer para você que não é, na perspectiva bíblica, não é. Natal é serviço sacrificial. Fala comigo assim, serviço sacrificial. João capítulo 12, versículo 27, Jesus fala assim, agora
está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas, precisamente com este propósito, eu vim para esta hora. Esse momento aqui de João 12, 27, é o momento que Jesus estava pensando nos últimos dias dele aqui nessa terra. Jesus sabia muito bem o que o aguardava. Jesus sabia que todo aquele processo de sofrimento iria acontecer com ele, na vida dele, culminando na sua morte de cruz. Mas ele diz aqui, com este propósito eu vim para esta hora. Se ele veio, como diz Gálatas capítulo 4 e 5, para nos remir da lei, para nos libertar da lei, porque a palavra remir ou remissão significa libertação. Então ele teria que ser o sacrifício perfeito. Ele teria que se dispor para aquele propósito, porque ele era o sacrifício perfeito. Então, sabe, queridos, Natal é uma vida que nasceu com a finalidade de morrer. Glória a Deus. Aleluia. Sabe, Natal para nós tem que ser a nossa morte para este mundo. E o viver para Cristo. E o viver para Deus. Como diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas. O viver que eu vivo hoje, na carne, não vivo mais para mim. Vivo para Cristo. Isso é Natal. Então você vê que é muito mais profundo do que a gente pensa, não é uma festa. E esse é o tempo da gente refletir para o ano todo. Ou seja, Natal é a cruz da solidariedade, a cruz do sacrifício, a cruz do serviço, do testemunho, a cruz da rejeição do mundo. Natal é a cruz do amor à vida, da paixão por Deus e por sua obra. Por isso o Natal é sacrifício, é serviço sacrificial. Se você não tem ainda o propósito de sacrificar-se pela obra de Deus, de morrer para o mundo e de viver para Jesus, então você precisa, querido, repensar a sua fé. Eu estou te falando de um nível mais alto de relacionamento com Deus, um nível mais alto. Natal é serviço. Quem não serve a Deus seguindo a Jesus e imitando os seus passos, não tem Natal no seu coração. Está vendo como que o significado de Natal é muito profundo? É profundo. Vamos repassar. Natal, primeiro ponto, é presente de... Ótimo. Segundo ponto, Natal é encontro com Jesus. Alguém falou ali, bem baixinho. Terceiro ponto, Natal é testemunho da verdade. Quarto ponto, Natal é viver para a glória de Deus. E quinto ponto, Natal é serviço a Deus. São esses 5 pontos que eu quero que você guarde no seu coração. Quero chamar a nossa equipe de louvor aqui. Eu quero que você reflita nesses pontos que nós acabamos de falar. Eu quero te lembrar que Cristo, quando Ele apareceu, quando Jesus nasceu, Ele nasceu em uma época de confusão geral. Era a época do Império Romano no seu apogeu, e a nação de Israel estava debaixo do domínio dos romanos, como muitas outras nações daquele tempo. Roma era um império muito forte, tinha um exército muito poderoso, e dominava sobre
muitas nações daquele tempo. Havia paganismo, muito paganismo. O que é o paganismo? É não ter Deus no coração. Os pagãos, eles adoram árvores, eles adoram qualquer outra coisa, né? Havia muita falta de respeito à religião, havia muito ateísmo, farisaísmo, menosprezo às coisas santas. E a Bíblia nos mostra que Jesus voltará em condições muito parecidas com aquelas condições do mundo daquele tempo que ele veio como criança, que ele nasceu para ser o Salvador. Ele vai voltar para um mundo em condições parecidas, mas muito multiplicado, muito pior do que aquilo até. Se você for realista, acompanhando as notícias que a gente ouve mundo afora, nosso mundo está se moldando mais e mais a essas condições, com relação ao nome de Jesus. Não há neutralidade, não há em cima do muro, ou você é, ou você não é. Não sei se você acompanhou, o Ministério Público da nossa nação está recomendando a proibição da oração do Pai Nosso nas escolas do Brasil. Por quê? Porque o país, ele é laico. O país é laico, mas as pessoas não são. Então você vê que eles estão querendo banir tudo que diz respeito a Deus, a Cristo. Então, querido, eu disse que não há estar em cima do muro. Ou você está do lado de Deus, ou você está contra Deus. Ou você está do lado de Cristo, ou querendo ou não, você está do outro lado. E eu quero citar o último versículo de Mateus, capítulo 12, versículo 30, que diz assim na parte B, é o próprio Jesus que cita essa referência aqui de Mateus 12, 30b. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quem já leu essa referência? Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Queridos, ou nós somos de Jesus, e aí todo esse significado do Natal, ele tem que ser verdade absoluta na nossa vida todos os dias do ano, ou nós não somos. Se nós temos Jesus como nosso Salvador e Senhor e Messias, Cristo, né, das nossas almas, então haverá Natal no nosso coração. Deus será honrado e você será selado com o Espírito Santo da promessa de Deus, para que você seja sempre para a glória de Deus e para o nome santo de Jesus. Ou seja, Natal é seguir a Jesus, Natal é dar o seu coração a Jesus, Natal é dar a sua vida em sacrifício, obediência, dedicação para Jesus. É dar sua vida para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar, querido. Fique em pé.